Aleluia! Como é bom a gente estar na presença do Senhor. Louva a Deus pela vida desta igreja, pela vida dos nossos amigos pastores que aqui estão. E eu fico muito feliz cada vez que eu venho aqui e vejo o Ministério de Louvor. Eu lembro do início, né? A gente tinha uma luta, não era, pastor Marcos? Agora nós estamos na terceira geração. Já tem 3 gerações, você lembra, né? Tá vendo os meninos aí como é que tá tocando bonito? Os piquititinhos. Tá vendo? Não, os piquititinhos. Glória a Deus também. Isso é bênção demais. Glórias ao nome do Senhor. E glória a Deus também por essa iniciativa, né, de projetar 2020, a presença do Senhor. Glória a Deus. E quando o pastor Marcos me deu essa honra de estar aqui hoje, eu busquei do Senhor então o que Deus tem para nos falar. E o Senhor me trouxe uma palavra que eu quero compartilhar com os irmãos. E desde já parabenizá-los por essa atitude. No ano passado nós fizemos 3 dias dentro da igreja. Esse ano eu estou querendo aumentar para 5. Então estou querendo começar no dia 26 e só sair de lá no dia 1º. Vai dar mais, apesar que no dia 31 a gente tem todo um trabalho de logística, de preparar um jantar. Mas eu quero pelo menos ficar uns 5 dias acampado lá com aqueles que tiverem coragem, dormindo e jejuando durante o dia. E à noite a gente come uma coisinha, né? Porque quem é de fé. Mas durante o dia a gente quer desafiar os irmãos a estarem ali também. É uma forma que nós também temos de projetar esse 2020, entrar na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Então, recebi essa missão. Foi ontem, pastor Marcos? Foi, né? Ontem, antes? Foi ontem, né? E então dormi pensando, né? A gente que não é assim pregador itinerante, a gente é pastor, né, de igreja, e a gente às vezes é mais diácono do que pastor. Esse é o meu caso. A gente cuida, né, das ovelhas e cuida também do templo e faz tudo que tem nas mãos, que assim a palavra nos ensina. E aí quando a gente recebe um convite assim, a gente, né, primeiro treina um pouquinho, a gente sabe da responsabilidade de trazer a palavra do Senhor. Mas o nosso Deus, que é bom, misericordioso, né, sempre está conosco. E um texto, 2 textos o Senhor colocou no meu coração: Mateus capítulo 6 e um outro que a gente vai ler no final, dentre outros versículos que o Senhor vai complementando à medida que a gente vai estudando a palavra de Deus. Amém. A partir do versículo 25, é um texto bastante conhecido. Diz assim a palavra do Senhor: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que
beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar mais um pouco, irmãos, nessa palavra. Senhor, nós agradecemos a Tua palavra. Eu entendo que esta palavra veio ao encontro dos nossos corações. E antes de eu transmiti-las aos meus irmãos aqui, o Senhor me concedeu, Deus, a honra de recebê-la primeiro. E eu entendo que esta palavra ela veio para nos instruir, para nos capacitar, para nos fazer pensar e refletir, e para nos direcionar para um propósito. Por isso eu quero te agradecer pela Tua palavra. Eu quero, a Deus, suplicar e declarar em nome do Senhor Jesus que os nossos corações nesta noite, eles são uma terra fértil, uma terra preparada, uma terra alugada, uma terra capacitada para recepcionar esta semente, porque a Tua palavra é a semente, Pai, é a boa semente, e ela só frutifica em solo, Pai, que está preparado. Eu declaro os nossos corações como este solo preparado, que a Tua palavra vai frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Por isso, desde já nós te agradecemos pela boa semente da Tua palavra e a recebemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quantos recebem esta palavra? Glória a Deus. Queridos, aqui nós entendemos que o Senhor, por meio da sua palavra, Ele está nos exortando, nos instruindo e nos ensinando. E nós podemos aqui tirar algumas recomendações extremamente importantes para nossas vidas. Nós estamos às vésperas de mais um ano que vai começar. E é natural que todos renovem as suas esperanças, né? Porque um ano começa e aí a gente faz planos, a gente se projeta, a gente começa a objetivar os alvos, o que nós queremos alcançar. Geralmente quando chega em dezembro a gente já começa, né, a projetar o 2020, o próximo ano que seja, porque está terminando. O ano está acabando e muitas vezes a gente não conseguiu no decorrer deste ano cumprir nem alcançar tudo aquilo que a gente projetou. Mas deixa eu dizer algo para vocês, não terminou o ano ainda. Os seus projetos de 2018 para 2019, se ainda não se cumpriram, ainda está em tempo. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, amém? Nós estamos aqui para projetar 2020, mas nós não podemos esquecer daquilo que Ele colocou no nosso coração do 2018 para 2019. E se a gente ainda não alcançou, não se desespere, porque o Deus que nós servimos é um Deus poderoso, tremendo, capaz de fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, daquilo que pensamos e daquilo que imaginamos. Então a gente ainda tem 28 dias aí, né, ou 29 dias para concluir o ano de 2019. Então, se tem projetos que ainda não se realizaram, se algum daqueles que você objetivou em 2018 não se concretizou ainda, eu tenho essa boa notícia para te dar: o ano não acabou. Muito pode acontecer, porque o nosso Deus, Ele nos surpreende. Amém? Glória a Deus. Ele quer fazer coisas grandes na nossa vida, irmãos. Nós vamos entender isso. E essa é a boa notícia. Tudo pode acontecer. Deus é tremendo, irmãos. Ontem nós estávamos no culto e Deus tem colocado muito no meu coração a palavra avivamento. Eu tenho entendido, irmãos, que nós estamos assim, sabe, às vésperas de um grande avivamento que vai acontecer na nossa nação. É um tempo que a igreja vai se levantar, que a igreja vai se alinhar com os propósitos dos céus, e Deus vai fazer algo tremendo. Então já vem um bom tempo, e lá a gente só fala de avivamento.
Então, né, tudo que a gente vai pregar, a gente está objetivando, vendo e esperando ansiosamente aquilo que vai acontecer na nossa nação, porque não só nós estamos pensando a respeito de nós mesmos como brasileiros, igreja brasileira, um avivamento. Primeiro nós precisamos, a palavra de Deus ela é clara que isso vai acontecer na nossa nação. Amém. E os profetas, por onde eu tenho passado, ouvido, escutado, e outros que eu tenho ouvido, que têm vindo de outros países aí, que têm tido essa oportunidade de andar lá fora, é a notícia que corre, irmãos. Um avivamento vai acontecer. Glória a Deus. Jesus prometeu isso. A palavra está clara e nós vamos viver. Então nós precisamos nos preparar. E nos nossos projetos, nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos deixar de focar os nossos olhos para o Senhor, porque o avivamento que virá, irmãos, para a nossa nação, que vai alcançar as nações da terra, é um avivamento para o cumprimento da palavra. O Senhor precisa, obviamente, despertar. Eu tenho aqui, querido, obrigado. Eu tenho uma garrafona aqui, ó, já ando preparado. Muito obrigado, Deus te abençoe com porção dobrada. Então, esse avivamento, pastor Marcos, ele virá. Amém. Jesus prometeu, os profetas da antiga aliança falaram a respeito dele, Joel falou, não é? Nós vemos no último livro de Malaquias falando a respeito disso, e nós temos que nos preparar, e dentro dos nossos projetos, nós não podemos nos esquecer deste, que é o avivamento. E quando a gente estiver orando, projetando 2020, vamos projetar também, em nome de Jesus, e orar para que este avivamento venha, porque esse avivamento vai despertar a igreja. Só um avivamento, irmãos, vai acordar a igreja, e a igreja acordada, ela vai cumprir o propósito, que é semear Jesus por todos os povos, línguas e nações. Porque é disso que depende a vida do Senhor Jesus. E esses dias eu não tenho conseguido falar sobre outra coisa, senão avivamento. Porque eu entendo que para que um avivamento aconteça, primeiro tem que acontecer na minha vida e na sua vida. Glória a Amém? Deus. E esse é o primeiro, eu diria, uma recomendação minha para a igreja, né? Para que nós possamos buscar. Lembre-se nas suas orações. Quando você estiver projetando, quando você estiver visualizando os seus alvos, o que você quer alcançar, o que você espera do Senhor, coloque esta palavra: Senhor, aviva a tua obra, aviva a tua igreja, levanta os teus filhos. E avivamento, irmãos, nós não estamos buscando um avivamento para encher a igreja. Obviamente que num avivamento isso vai acontecer, a igreja do Senhor. E quando eu falo a igreja do Senhor, eu estou me referindo a toda ela que se reúne, independente da placa, da denominação, é a igreja, corpo vivo do Senhor. Ele vai, obviamente, avançar, crescer, isso é inevitável, mas o propósito é que o nome do Senhor seja pregado a todas as línguas, a todos os povos e a todas as nações. Glória a Deus. Então, a minha recomendação como pastor é que você ore em suas orações e peça ao Senhor, porque se a gente pedir, Ele diz que nos dá. Se a gente buscar, Ele promete que nós encontraremos. Porque se a gente bater, as portas vão se abrir. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E quem bate, abrir-se-lhe-á. Então nós vamos bater, nós vamos pedir, nós vamos buscar e nós vamos bater. E o Senhor vai fazer nesta geração aquilo que vai selar o cumprimento da promessa. Mas voltando para cá, para o nosso tema, com base no texto que nós tomamos para a nossa reflexão, nós podemos tirar aqui algumas importantes recomendações da palavra de Deus, para nós que estamos projetando, para nós que estamos esperando um 2020 melhor do que o 2019. E a primeira recomendação que eu quero destacar nesse texto, no versículo 25, diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Olha, irmãos, que palavra tremenda.
Quando nós objetivamos, irmãos, algo e nós queremos alcançar, a primeira coisa que a gente precisa entender nos nossos projetos, naquilo que nós buscamos, é que seja feita a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela precisa ser feita nesta terra, como ela é feita no céu. Não é assim que Jesus ensinou a orar? Quando Jesus ensina o Pai Nosso, ele diz, numa das frases, seja feita a tua vontade. Quando ele ensinava os discípulos a orar, seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita nos céus. Irmãos, a vontade do Senhor precisa ser feita nesta terra, neste corpo, assim como ela é feita nos céus. A vontade do Senhor precisa ser feita no corpo, na igreja. Ela tem que ser realizada aqui, como ela é realizada nos céus. Então, a mensagem que eu entendo neste versículo e que eu quero destacar é que nós estamos projetando o ano que vai estar chegando. Nós temos que descansar no Senhor. Foi essa a primeira frase que Deus me deu para repartir com vocês. Descanse em mim. Glória a Deus. Não projete algo que vai te trazer preocupação, que vai te fazer se tornar ansioso. Porque a palavra é clara: não vos tornei ansiosos, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então nós vivemos, irmãos, em uma geração que as pessoas estão estressadas, desesperadas, correndo em busca, sabe, de coisas, e na maioria a gente vai encontrar pessoas frustradas, pessoas decepcionadas. Sim ou não, irmãos? Eu tenho encontrado muita gente assim, e pasme, dentro da igreja, as pessoas estão desesperadas, frustradas, elas não podem, irmãos, viver assim, porque nós fomos escolhidos pelo Senhor. A palavra do Senhor é clara, ela está aqui para todos nós, e ela é atemporal. Se você pegar de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus, e ela tem que ser entendida que é para os nossos dias, que é para agora, que é para hoje. Deus fala conosco no presente, irmãos. Nós somos a geração do presente. Deus está falando conosco neste tempo. E a palavra que Ele diz para nós hoje, neste projetar 2020, é: não se tornem ansiosos. Então, se eu não sou ansioso, eu preciso fazer o quê? Descansar no Senhor. Então Jesus diz para nós essa noite, e para vocês que estão nesse caminho, nesses 12 dias, e hoje é o segundo dia: descanse em mim. Glória a Deus. Porque Ele tem cuidado de nós, irmãos. Deus, Ele sabe todas as necessidades que você tem. A Bíblia diz que a palavra não chegou aos nossos lábios, e Deus já sabe o que nós vamos falar. Então Ele sabe tudo que nós necessitamos. Obviamente nós falamos, é importante. Ele nos manda pedir e dar-se-vos-á. Mas a gente tem que pedir e aprender a descansar, esperar, aguardar no tempo do Senhor. Porque quando nós entregamos algo para Deus, Ele espera em nós esse descanso. Descanse nele. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses 4:19. Ele conhece todas as suas necessidades. Glória a Deus. Ele sabe o que você está passando. Ele conhece o seu coração. Ele te conhece. Deixa eu te dizer algo: Deus nos conhece, irmãos, mais do que nós mesmos. Verdade. Aleluia. E Ele sabe de tudo que nós somos. Ele conhece as nossas falhas, as nossas imperfeições, e mesmo assim Ele nos ama. Glória a Deus. E Ele já provou o seu amor para conosco. Às vezes nós ficamos esperando o Senhor, né? Como se Deus fosse provar o amor dele, respondendo às vezes a algo que nós estamos ansiosos por obter. Mas Ele não precisa mais fazer isso. A Bíblia diz que Ele já provou o seu amor para conosco. Aleluia. Filipenses capítulo 4, versículo 19 diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Verdade, Deus. Aleluia. Sabe, cada uma das vossas necessidades, Ele vai supri-las. Então, se eu conheço esse Deus, e
E no texto anterior que nós lemos, em Mateus 6, versículo 25, ele diz: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo que você precisa, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais importante que o alimento, e o corpo mais importante que as vestes? Então, ele está dizendo para nós, irmãos, esta noite: descanse em mim. Glória a Deus. Eu sei Amém. o que você precisa. Verdade. Eu sei o que você necessita. Glória a Deus. Eu te conheço antes de você se conhecer e existir na substância ainda uniforme. Deus já te conheceu. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, não se torne ansioso por nada. Espere em Deus. Descanse no Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Então essa é a primeira recomendação que eu tiro desse texto, que o Senhor deixou muito claro no meu coração para repartir com vocês. Esta é a palavra do Senhor para nós. Descanse em Deus. Fala isso para o irmão que está ao seu lado: descanse no Senhor. Diga aí: Ele vai suprir todas as suas necessidades. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Espírito de Deus. Tudo, irmãos, tudo que nós precisamos, Ele sabe. Obviamente não significa que Ele vai nos dar tudo que nós pedimos, porque às vezes nós pedimos algo, irmãos, que não é necessário. E às vezes nós pedimos coisas, irmãos, que Ele não nos dá, porque Ele sabe que se Ele nos der, nós não saberemos lidar com aquilo. Às vezes nós buscamos algo de Deus, irmãos, para esbanjar, e aí o Senhor não nos dá. Mas mesmo assim, não significa que Ele não vai suprir as nossas necessidades. Isso não significa que Ele não vai nos dar o necessário, aquilo que é necessário. Glória a Deus. Porque o melhor de tudo Ele já nos deu, irmão. Aleluia. Foi o carimbo do passaporte Oh, para aleluia. nós começarmos Aleluia. a entrarmos para uma eternidade. Glória a Deus. O tempo que você está aqui é uma passagem. Você está passando um tempo aqui, mas você não é daqui, você é dos céus. Glória a Deus. Ah? Aleluia. Aquilo que Deus tem para você, nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que amam. Glória a Deus. Nestes dias de avivamento, irmãos, Deus vai revelar no nosso coração. Glória a Deus. Seu Espírito, porque diz: Ele nos revela pelo Espírito. Irmãos, o avivamento é importante, sabe por quê, pastor Marcos? Que quando nós somos tomados e somos adentrados em um avivamento, eu tenho lido muito esses dias, e interessante que eu comecei a pensar nisso, ouvir sobre isso, e eu ganhei um livro, e eu comecei a ler a respeito do avivamento do país de Gales, mundo em chamas, e eu vi, irmãos, como Deus fez coisas extraordinárias em um ano. É Deus. Um país inteiro se converte ao Senhor. Coisas tremendas aconteceram ali, irmãos. Glória a Deus. Um jovem, irmãos, de 16 anos, vai para o seminário estudar e aprender a palavra. Deus fala para ele assim: olha, volta para a sua terra, para os seus amigos, e vai estudar a palavra lá. Não é aqui que eu quero você, olha só. Contrariando até aquilo, que a palavra nos diz, que o profeta não é honrado na sua própria terra. Mas Evan Roberts, ele sai do seminário, volta para a sua casa, para os seus amigos, e ele junta um grupo de amigos, irmãos, de jovens, e eles começam a estudar a palavra de Deus. E foi a partir daí que um grande avivamento aconteceu. Glória a Deus. Aleluia. Em um ano, 100 mil almas. Eita, glória. Glória a Deus. Em um ano, irmãos, a história de todo o país de Gales, de todas as cidades, apesar de ser um país pequeno, mas mudou, Glória a foi Deus. transformado Aleluia. por uma decisão. Aquele homem resolveu ouvir a Deus e descansar no Senhor e obedecer. É disso que eu quero falar. Primeira palavra do Senhor para você que está projetando 2020 é essa: descanse em Deus. Amém.
Ele é o seu sustento. Glória a Deus. Tá? Ele é aquele que guarda a tua vida. Ele é aquele que te sustenta. Amém, Jesus. Ele tem a destra dele forte e fiel sobre você. Glória a Deus. Confie nessa verdade. Faça seus projetos, mas descanse. Glória a Deus. Não se torne Amém. ansioso. Não fique preocupado. Descanse. Segundo, ouça o que ele está falando. A partir do versículo 26, vamos ler mais uma vez. Olha o que ele diz aqui: observai as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Verdade, Deus. Glória a Deus. Como a gente brinca, né, com esse versículo aqui, né, a gente costuma brincar muito dizer, nem Salomão em toda a sua glória, quando a gente quer brincar com alguém. Mas sabe o que Deus fala aqui, irmãos? Que é para nós escutarmos Ele. Verdade. Porque Ele fala. Fala mesmo, Deus. Deus fala. O problema, sabe qual é? É que nós estamos tão agitados que não paramos para escutar o que Deus está falando. Verdade. Esse é o maior problema hoje da igreja. A gente está com tanta correria, a gente tem tanta coisa para fazer, a gente busca tantas coisas e a gente não consegue ouvir o que Deus está falando. Verdade. Irmãos, Jó, capítulo 33, versículo 14, tem uma palavra que diz assim, olha: pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Na linguagem de hoje, ele diz assim: Deus fala de várias formas e maneiras, mas o homem não atenta. Nós estamos tão preocupados, tão correndo, irmãos, que nós não conseguimos ouvir Deus. Porque a gente está falando tanto, a gente está, sabe, o tempo inteiro falando, e a gente não para escutar. Quando a gente vai para um lugar secreto encontrar com Deus, a gente não dá chance a Ele de falar. E Deus fala, irmãos. Deus fala. E Ele pode falar com você audivelmente. Mas a gente às vezes, irmãos, está tão perturbado que a gente não escuta. Eu já tive o privilégio de ouvir Deus falar comigo, irmãos, numa experiência no começo da minha caminhada cristã. E olha que Deus me tirou todo. Quem me conhece sabe da minha história. Deus me tirou do lixo, lá no turno, da lama. Eu era, sabe, desprezado por todos. Ninguém me dava, não me valorizava. O inimigo já tinha me levado para o fundo do poço. E eu não dava mais conta de sair de lá. E o Senhor me escolheu. E Ele resolveu me tirar de lá. Glória a Deus. E um belo dia, irmãos, eu ouvi a sua voz. Eu ouvi primeiro quando eu estive numa igreja, como nós estamos aqui, e recebi Jesus, ouvindo por meio da palavra, mas mais ainda pelas circunstâncias que eu estava vivendo. Estava tão ruim que ninguém mais me queria. E quando ninguém mais quer você, só tem o que quer, Deus. Quando ninguém mais aproveita você, irmãos, Deus te aproveita. Deus é especialista em pegar, sabe, o que não presta e transformar. Glória a Deus. E depois dele fazer isso comigo, eu comecei a caminhar, irmãos, com ele. E um belo dia, pastor Marcos, eu não sei se eu já compartilhei isso com você, eu tive o privilégio de ouvir Deus falar. Eu estava num culto na rua, igreja batista tradicional, foi lá que eu me converti. Nem palma podia bater lá, que era pecado nessa época. E eu estava lá, irmãos. Um belo dia o meu pastor foi fazer um culto numa favelinha lá de onde eu me criei, naquelas redondezas, e as pessoas ali não conheciam a minha história, porque eu estava em Campos, 350 quilômetros do Rio,
Ninguém sabia que no Rio eu era traficante. Ali eu só era um sobrinho do seu Augusto, um bagunceiro, chefe de gangue. Era assim que eles me conheciam, mas eles não sabiam o pior ainda. O que eu era no Rio de Janeiro. Que era traficante, comando vermelho. E aí, quando eu me converti, no dia seguinte eu contei tudo para o meu pastor. Quem eu era, de onde eu estava vindo, o que estava acontecendo. Passou uns tempos ali na igreja, eu fiquei só quase um ano só na igreja e mudei para Brasília. Mas a gente foi fazer um culto numa favela lá, onde todo mundo me conhecia como Cícero Bagunceiro. E eu estava lá no cantinho, irmãos, eu tinha medo de ir até nos cultos de oração, o pastor mandava orar, pensa na timidez, era assim. E eu estou lá no cantinho, perto da minha esposa, assim, no cantinho do muro, um caminhão, bateria, o pessoal louvando, na casa, na frente do muro de uma irmã, numa esquina, e eu estou lá no cantinho de cá, e muita gente me conhecia ali, mas né, muitos ainda me zoavam, porque agora eu estava andando com a Bíblia, né? E aí, de repente eu escutei alguém falar assim: se prepara, que hoje você vai subir ali e glorificar o meu nome. Irmãos, eu fiquei doido, comecei a tremer, eu olhei para minha esposa do lado, falei: filha, você falou alguma coisa? Ela: não, eu escutei aqui uma voz audível dizendo para mim, se preparar que eu vou ter que subir ali em cima. Eu já comecei a tremer. Eu digo: isso é ainda ação da droga, eu ainda devo estar doido. Aí daqui passou mais uns 5 minutos, a voz falou: irmãos, assim como vocês me escutam, se prepara que hoje você vai subir ali e glorificar o meu nome. Eu falei: mete eu vim de novo. Filha, falou de novo comigo aqui. Aí eu já comecei a tremer, eu já comecei a ficar assustado. Eu digo: meu Deus, será que eu estou ficando doido? E nisso, irmãos, terminou o período do louvor. Eu não tinha conversado com o meu pastor. Ele subiu a escada, subiu naquele caminhão, e ele de lá de cima ele disse: irmãos, eu ia pregar, mas o meu Deus falou comigo que não sou eu que vou pregar hoje. Glória a Deus. Eu não falei com essa pessoa e nem o preparei para isso, mas Deus disse para mim que era você, irmão Cícero, que vai falar hoje. Sobe aqui. E foi a minha primeira experiência com o microfone, irmãos. Pensa num cara que quase desmaiou, mas eu subi ali tremendo, gaguejando, mas eu glorifiquei o nome do meu Deus, porque eu tive o privilégio, irmãos, de ouvi-lo falando comigo. Glória a Deus. E foi tão real que minha esposa está aqui de testemunha, que por 2 vezes eu falei com ela, ela não escutou, mas eu disse: filha, falou de novo. É Deus. E eu não estava esperando isso. Deus fala. Glória a Deus. Deus é real. Nós temos um amigo, eu posso dizer amigo, que é um pastor, ele já esteve aqui na nossa cidade, esteve lá na nossa igreja. Pastor Marcos Vinícius conhece Judá Berteles. Quem conhece Judá Berteles aqui? Pensa num homem doido e apaixonado por Deus, irmãos. E Deus fala, e ele costuma dizer assim, um citar dele, ele diz que Deus, não, tudo fala. Então você andar com Judá Berteles, irmãos, você tem que estar preparado. A primeira vez que eu vi esse camarada, eu pensei que ele era um herege. Eu saí frustrado do culto, porque eu me converti na Igreja Batista. Eu tive algumas experiências com Deus, fui batizado no Espírito Santo, ainda lá, falei em línguas, né? Fui batizado, obviamente, numa igreja pentecostal, na Igreja de Deus, aqui na R15, foi lá que Deus me pegou com o pastor Raspante, numa congregação do pastor Raspante. Eu fui batizado em línguas, irmão. Foi uma história tremenda. E eu voltei para lá, ainda não estava morando aqui, ainda trabalhava, cheguei lá, pastor, aconteceu isso comigo. Ele: quieto, fala isso aqui não. Você deixa isso você falar lá no quarto. Batista é assim, irmão, tradicional. Mas glória a Deus pela vida deste homem que cuidou de mim. A gente precisa aprender, entender que Deus dá uma coisa para um, dá uma para outro, e tudo se completa, porque todos fazem parte do corpo. Amém? Agora, Judá Berteles é o extremo de tudo isso, irmão. Ele lê uma placa do carro, eu acompanho ele no Instagram. Ele passa uma placa, ele deu a leitura da placa, e Deus fala com ele através daquela placa. Eu fui buscar ele, irmãos, lá em
águas claras, né? Aquelas antes de Taguatinga, quando ele veio pregar na igreja, vim com ele, trazendo ele no carro. Peguei ele lá, já foi uma festa no meio da rua. Onde ele chega, eu venho, quando nós estamos passando Sobradinho, tem a placa. Sobradinho e Fortaleza, para frente. Naquela hora, o pastor Marcos ele disse: você conhece essa cidade? Eu digo: sim, Sobradinho. Ele: pastores não se unem aqui, não é? Eu falei: é. Ele: está vendo? Deus acabou de falar comigo, tem uma fortaleza que prende esses pastores. Desse jeito, irmãos. O dia que eu vi Judá Berteles, eu fiquei impactado. Porque eu estava em pé e eu fui lá, eu já estava frustrado que ele estava pregando, daqui a pouco ele começava a conversar com o anjo e tal, e eu olhava para lá, e daqui a pouco ele disse assim: tem um anjo. Estava eu e Beth, eu acho que tinha outra pessoa perto de mim, nós estávamos encostados, muita gente. Tem um anjo no meio de vocês dois aí. Eu olhei assim pelo espaço. Falei: meu irmão, o que eu vim fazer aqui? Só se for o anjo da Oliva Palito, né? Para a cadeia comigo. Irmão, eu saí indignado daquele lugar e vim embora. Falei: meu Deus, como é que me trouxeram para um lugar desse? Um doido para pregar. O cara parava de falar e começava a conversar. Uma hora ele disse: ó, se você não parar, não sei o que, nós vamos embolar aqui agora. E começando com o anjo. E daqui a pouco ele disse que tem um anjo perto de mim. Aí eu fiquei ali impactado com aquele negócio e aborrecido. Como bom batista, né? Você é um louco. Passou um tempo, irmãos. Eu estava lá no Ilha Prata, congresso, e o Judá Berteles estava lá. Uma multidão, para mais de 500 pessoas, muito mais. Estava cheio, eu estava no meio dessa multidão. Nós tínhamos enfrentado um problema aqui na igreja, eu estava passando por uma situação com a liderança de investidas do maligno. Aquele homem desceu do púlpito e ele foi lá, mas eu precisava disso. Eita Deus. E ele chegou assim em mim e ele começou a despejar Meu tudo Deus. o que estava acontecendo naquele momento. O homem falou com riquezas de detalhes. E ele não só falou as coisas do presente, como ele disse do que tinha acontecido, do demônio que estava atuante. Foi logo que nós depois começamos o relógio de oração. Foi depois dessa palavra que o Judá Berteles nos deu, e foi uma palavra que ele disse que Deus nos levantaria em unidade, e a gente iria, obviamente, destruir esse demônio que estava atuando aqui, que estava nos dividindo, nos faccionando, e principalmente faccionando dentro da igreja. A minha igreja estava passando um período de divisão. Foi quando, irmãos, ele disse tudo com riquezas de detalhes, e daí a pouco ele disse outra: você recebeu o golpe e você foi firme, mas só que tem uma ponta de lança dentro de você, e eu, como profeta de Deus, eu vou tirar ela. E ele, para que você não duvide, eu vou te dizer o que aconteceu quando você tinha 14 anos. E ele me contou uma história da minha vida com 14 anos que ninguém sabia, só eu e Deus. Para ele dizer assim, para que você não duvide. E agora ele tocou em mim, irmãos, eu caí, e ele puxou, ele disse: eu vou tirar agora essa ponta de lança que está dentro do seu coração, porque isso não pode ficar aí. E eu senti como rasgando no meu peito, algo saindo de mim. E eu saí de Por que eu estou contando isso, irmãos? Porque Deus fala de várias formas e maneiras. Glória a Deus. Precisamos escutar Deus. Irmãos, havia sentimentos ruins dentro do meu coração, e eu saí daquele lugar, irmãos, pronto para perdoar a todos que me tinham ofendido, porque se não houver perdão, não tem como ser perdoado. Se a gente retém as pessoas, a gente fica retido. Se a gente não perdoar os que nos ofenderam, Deus não vai nos perdoar. Então a oração que Jesus ensinou também fala disso: perdoai os vossos pecados, assim como eu vos tenho perdoado. Deus. Perdoe os nossos pecados como nós. Isso aí, isso mesmo. Deus fala, irmãos. Deus usou esse homem. E Judá Berteles, ele diz: tudo fala. E Deus fala, irmãos, através dos pássaros. Judá Berteles, onde ele está, e veio agora há pouco ele estava em Israel, e ele está filmando lá, e no barco que eles estavam, entrou uma bomba. Ele, ó Deus aqui,
Olha o Espírito Santo falando com nós aqui. Então, a Bíblia está dizendo, olha aqui o versículo 26, observai as aves do céu. Por que o Senhor manda a gente observar, irmãos? Porque Deus fala conosco de várias formas. Então a gente precisa aprender a escutar Deus. Deus fala através dos pássaros, Deus fala através das plantas. Ele diz: olha os lírios do campo. Olha os lírios do campo. Está aqui, irmãos, para a gente observar. Por que andais ansioso quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Deus está falando conosco, ele diz: nem Salomão, um homem que ficou marcado como mais sábio, um homem que alcançou eles riqueza, um homem que dominou, né? Foi assim algo extraordinário que Salomão fez na sua existência e na sua vida aqui na terra. Mas Deus manda a gente olhar nos livros e diz: nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Eu não sei se você já teve a oportunidade de observar o lírio, irmãos, no meio do campo. Eu já tive, com base nessa palavra. A gente ia muito para a chácara, e lá no pastor Alencar dava muito aqueles lírios. E em tempo, às vezes, irmãos, que está tudo assim seco em redor, ele está lá bonito, lindo, né? Outro dia a gente dava fazia um evangelismo ou um culto numa chácara, numa roça aqui do lado de São Gabriel. A gente passava na estrada zona de chão. E um belo dia, irmãos, no meio assim, sabe, aquele campo de mato, tinha um lírio, tinha uma planta diferente. Não sei se era lírio aquele, mas era muito lindo, chamava atenção. E eu parei para olhar aquela planta, a coisa mais linda, no meio daquilo tudo seco. E Deus começa a falar com a gente, mostrando para nós, queridos, a beleza dele, o cuidado dele. Então Deus fala através das aves, Deus fala através das plantas, Deus fala através das circunstâncias. Às vezes nós estamos vivendo uma circunstância, irmãos, estamos frustrados, porque isso está acontecendo comigo. No começo do ano eu projetei, a coisa não aconteceu ainda. Por que isso está acontecendo? Por que eu não recebi aquilo que eu estou buscando? Mas às vezes, irmãos, nós estamos falando tanto e a gente não escuta. Você já reparou que Deus nos deu uma boca só e 2 ouvidos? Será que isso foi por acaso? É para que a gente escute mais o que a gente fala. Nós precisamos, irmãos, entrar em 2020 e eu tenho convicção de que Deus tem algo grande e poderoso para fazer nas nossas vidas. Eu sei que Ele quer nos abençoar, eu sei que Ele cuida de nós, mas Deus, Ele fala e Ele quer que eu e você entendamos que esse é o tempo da gente abrir os nossos ouvidos para escutar o que Ele está falando. Dá atenção para Ele. Eu não sei se acontece com você, irmãos, mas aconteceu já muito comigo. Eu parei, graças a Deus. Porque às vezes nós vamos conversar com Deus, a gente parece que Deus é o nosso, assim, um garçom que vem para nos servir. A gente apresenta uma lista de coisas. Senhor, eu preciso disso, me dá isso. Senhor, vai ali, abençoa fulano. Senhor, abençoa ciclano. Senhor, faz isso com o Beltrano. E a gente começa a disparar, irmãos, e a gente fala, e daqui a pouco, né, a gente pensa que passou muito tempo, já deu 5 minutos, a gente acabou de falar tudo, e aí a gente não tem mais o que falar, damos glória a Deus, e aí a gente fala tchau, Senhor, e sai. Falou, mas não parou para escutar. Deus. O dia que Deus falou comigo audivelmente, irmãos, eu estava tão tímido, tão quietinho na beira do muro assim, observando aquilo, tudo era muito novo para mim ainda. Eu tinha acabado de sair do tráfico, eu estava liberto da cocaína, da maconha, da droga, e eu estava ali no meio das pessoas, ainda envergonhado, porque alguns passavam, me conhecia, sabia das minhas bagunças, e agora eu estava ali no meio dos irmãos, e eu estava bem quietinho, irmãos, e eu escutei ele falar, porque eu estava quieto. Então, o que o Senhor está dizendo para nós hoje é que, primeiro, você precisa descansar nele. Segundo, você precisa escutar o que ele está falando. Deus está falando. E ele fala de várias formas e maneiras.
O dia que você conhecer Judá Bertelli, você vai dizer: esse cara é doido, assim como eu pensei. Mas quando você entender, a partir daquele dia que ele falou comigo, eu entendi que ele era um profeta, um homem de Deus. E Deus falou com ele ao meu respeito. E Deus deu para ele coisas que só eu sabia. E foi interessante que quando ele terminou de falar, falando da lança, dos acontecimentos, e eu já estava bem convencido, ele disse: agora eu vou te dizer o que aconteceu quando você tinha 14 anos, para que você saiba que é eu, Senhor, que estou falando. Meu Deus, eu fui impactado. Foi depois desse dia que eu trouxe ele aqui na nossa igreja. Deus quer falar com você. Aleluia, Jesus. Na verdade, Deus está falando. Aleluia. Tem N formas e maneiras. Ele pode falar com você no sonho, ele pode falar com você através das circunstâncias. Ele usa as aves, ele usa os brilhos, ele usa tudo, irmãos. E ele fala, porque ele é vivo. Glória a Deus, Ele não está preso na cruz e nem ficou detido no túmulo. Ele ressuscitou. Glória a Deus. Aleluia. E ele não nos deixou aqui só. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. Então escute. E terceiro, obedeça a Deus. Não basta só escutar, queridos. Você tem que descansar nele, você tem que escutar ele, mas o mais importante é obedecer. Mesmo que você não, que ele não fale com você audivelmente. Um dia, eu tenho uma irmãzinha que serve a Deus comigo, chamada irmã Neuza. E antes eu servia na congregação, tinha um pastor, um teólogo, um homem de Deus, que a gente ama muito, mas assim, estudioso da palavra. E um dia essa irmã chegou: pastor, Deus falou comigo. E ela disse assim, e ele olhou para ela e disse assim: sou pastor há 30 anos, Deus nunca falou comigo, como é que ele falou com você? Está vendo como tem gente, pastor, que não escuta Deus? Eu fiquei horrorizado com aquilo, porque eu também, aí eu fui até me calei. Eu disse: se eu falar que Deus falou comigo, se a irmã já é, esse tempo todo de experiência, eu era assim, chegando na igreja, se eu disser que Deus falou comigo, então ele vai me explicar. Tem gente que não acredita, irmãos, mas Deus fala. E a irmã, e essa irmã, irmãos, pensa, uma bênção pela ela, anda comigo até hoje, obediente a Deus. Então você precisa descansar em Deus, ouvir, você precisa obedecer. O versículo de número 33 e 34 diz assim: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Irmãos, agora eu preciso obedecer. Essa palavra aqui, irmãos, ela me dá uma direção. E para que a vontade de Deus se cumpra na minha vida e na sua vida, eu preciso obedecer. Quer ser bem sucedido todos os dias da sua vida? Amém. Todos querem. Glória a Deus. A chave é obediência. Verdade, Deus. Obedecer, irmãos. Verdade. E obedecer a Deus não é só quando a gente entende. A gente tem que ser obediente em tudo. É Deus. Verdade. Então, buscai em primeiro lugar o seu reino. Eu preciso obedecer. O que é primeiro lugar, irmãos? É primeiro. O reino de Deus está em primeiro na minha vida. Eu amo a minha esposa, amo os meus filhos, mas eu preciso buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Escute, antes de buscar algo, eu preciso conhecer o que eu estou buscando, sim ou não? Verdade. Romanos capítulo 14, versículo 17.
nos revela algo muito importante. Abra lá, por favor, Romanos 14, 17. Glória a Deus. Se eu preciso buscar o reino, eu preciso entender o que é o reino. E aqui está dizendo assim, Romanos 14, versículo 17: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Glória a Deus. Quando o Senhor está mandando eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus, Ele está me fazendo entender, irmãos, eu preciso entender o que é o reino para que eu possa buscar. E a primeira coisa é que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Por isso aqui em Mateus a palavra está dizendo: não vos preocupeis, não andeis ansiosos com o que você vai comer, com o que você vai vestir. E isso engloba todas as demais coisas. Ele começa então a mostrar, olha, observa as aves, eles não trabalham, eles não plantam, não servem, mas eles são cuidados. Veja os lírios, eles não tecem, eles não fiam, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E agora o Senhor está dizendo: olha, para você de obedecer, você precisa buscar o meu reino. E o meu reino não é comida, e o meu reino não é bebida, mas o meu reino é justiça, paz e alegria no Espírito. Glória a Deus. Isso é o reino de Deus, alegria do Espírito. Então é preciso, irmãos, entender que eu não preciso de motivações, eu não preciso, sabe, de coisas para me alegrar, eu não preciso de coisas para eu estar em paz. As coisas não precisam estar tudo bem, a mil maravilha, minha conta não tem que estar no azul para que eu possa então estar em paz. Porque essas coisas nos perturbam. Mas quando eu busco o reino de Deus, eu sei que o reino de Deus, irmãos, ele não é comida, não é bebida, ainda que eu esteja passando por lutas e dificuldades, porque às vezes a gente quer Deus só para suprir, a gente quer o que Ele tem para nos dar, mas a gente esquece de querer Ele. E Ele está dizendo: que eu tenho para vocês, vocês precisam entender, mas para desfrutar vocês precisam obedecer, porque não basta só entender, não basta descansar e ouvir se eu não obedeço. Se completa, eu descanso nele. Verdade, Deus. E agora, irmãos, eu obedeço. Eu obedeço a Deus. E eu entendo que Ele me manda buscar em primeiro lugar. E quando eu busco, eu vou então, irmãos, não só desfrutar disso, mas eu vou exalar isso. Amém. Amém? Amém. Justiça, paz e alegria no Espírito. Glória a Deus. Eu vivi do outro lado, irmãos, e muitas vezes para me alegrar eu precisava de buscar coisas, substâncias. Depois que eu conheci Jesus, nunca mais eu precisei de outro. Glória a Deus. Nunca mais outras coisas foram necessárias para me trazer alegria. Porque, pastor, você não passa lutas? Passa por dificuldade? Passo. Mas eu sei quem está no meu barco. Glória a Deus. Eu sei com quem eu tenho caminhado. E eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que eu penso e aquilo que eu estou imaginando. Ele pode fazer mais. Ele pode fazer mais daquilo que você está planejando para 2020. Verdade, Deus. Obedeça a Ele. E onde está o reino? Interessante que nós temos a resposta aqui. Mas eu quero ler os versículos de Lucas 17, 20 e 21. E diz assim, Lucas 17, versículo 20 e 21. Se você quiser abrir a sua Bíblia. Ele diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão eis-o aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Glória a Deus. O reino de Deus está dentro de vós. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, isso é forte demais. Sabe o que eu aprendo aqui?
que tudo que eu e você precisamos para sermos bem-sucedidos nesta terra não está fora, está dentro de nós. Tudo que você necessita, tudo que você depende, tudo que você, planeja, não está fora, irmãos. A alegria, a felicidade, a paz está dentro de você, dentro de nós. Jesus declarou isso: o reino de Deus não vem com visível aparência. Ninguém vai poder buscar fora o que está dentro. Sabe qual é o maior problema que nós temos, pastor Marcos? É que nós estamos achando que o que vai nos trazer felicidade é as coisas que estão fora, são matérias, são coisas, irmãos. Essas coisas vão ficar aqui, e às vezes a gente começa a botar tanto sentido nelas, projetar tanta coisa, e a Bíblia diz: aonde estiver o nosso tesouro, vai estar o nosso coração. E às vezes a gente espera tanto aqui fora, irmãos, achando que a nossa felicidade vem por obter alguma coisa material, e não. Tudo que nós precisamos já foi colocado dentro de nós. Ele já te capacitou. Ele já te escolheu.